Mateus 15, segundo vídeo e último, né? Ele possui 20 versículos, estava olhando aqui. Eu quero falar uma coisa antes de começar a ler os versículos. Eu falei no vídeo anterior que estava na frente de um estabelecimento e aconteceu que um rapaz veio e começou a andar do nada, de um lado para o outro, na minha frente com uma droga, né? Usando. E eu estava tão atormentado, pois não conseguia enviar os vídeos, não estava conseguindo, e eu não percebi. Olha só como o Espírito Santo age, né? E eu pequei. Ao invés de eu ver o bem naquilo ali, a oportunidade de fazer o bem, eu não entendi nada. E eu vi o mal. Daí volta aquela frase ali de Jesus, né? Se teus olhos forem maus, né? Então, eu quero me redimir aqui. No vídeo vocês vão ver ali, vão ouvir e ver eu falando sobre isso. E eu perdi a oportunidade de evangelizar aquele rapaz, né? E isso me veio agora à noite, deitado aqui, falando com Deus, como sempre, conversando a todo momento. Acho que eu sou louco, né? Porque eu fico conversando com Deus. E é o que devemos fazer a todo tempo. Falar com Deus para obter respostas. E foi o que eu obtive, né? Agora. Ele me clareou as ideias. Aquele rapaz era para eu evangelizar. Estava apavorado, precisando de ajuda. E eu levei para o mal, lá do mal. Xinguei o rapaz, tudo. Horrível. Então, olha só como as coisas são. A diferença de você estar seguindo o genuíno evangelho e de você estar fora fora da verdade da vida. Se eu não estivesse na verdade, eu jamais ia perceber isso. O Espírito Santo revelou para mim que aquele rapaz precisava de ajuda e eu deveria saber disso. Não precisaria nem ter acontecido e eu estava fora, né? Minha mente estava fora do foco. Eu estava focado em levar para muitos o vídeo e não conseguindo levar. E eu senti o cheiro daquilo. E daí foi onde foi o estupim. Mas eu deveria ter tido forças de, mesmo sentindo o cheiro, ter tido a paciência e o Espírito de Cristo. E ter conversado, né? E também se eles não quisessem conversar a respeito, deixaria assim. Mas eu deveria ter perguntado quanto tempo ele usa e tal, e explicar, levar a verdade à vida, levar o evangelho. E eu simplesmente pequei feio. Então a gente precisa estar sempre com a lamparina acesa, como diz, né, nos evangelhos aqui. Então, olha só, mesmo quem está lendo a palavra todos os dias, levando em vídeos, orando, tentando fazer o certo, né, a cada momento, a gente erra. Você imagina quem não faz isso. Então, eu peço perdão, né? A Deus eu pedi perdão. E se tiver uma maneira, eu acredito que tem, Deus sempre acha uma maneira de reverter isso, né? Pois é uma alma que precisava de ajuda e eu não vi. Eu não vi. Isso é horrível. É horrível porque eu falo sempre aqui, na frente de templo, as verdadeiras igrejas estão lá precisando de ajuda, né? E as pessoas entram na igreja e não veem. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu falei e fiz igual. Só que não era templo, né? Eu estava levando vídeo da verdade da vida e não conseguindo com a internet sentir aquele cheiro horrível, que é horrível, né? E não soube lidar com aquilo ali. A gente precisa, isso eu tomei como lição. Para vigiar, simples assim, vigiar. Ok? Vamos fazer, Deus vai reverter isso. Tenho certeza que vai usar para o bem ainda. Um erro, ele vai usar para o bem e vai reverter. Já reverteu em mim como pensamento, né? Como enxergar o que eu não tinha enxergado. Ele mostrou, não é isso, é isso. Não era isso, era isso. Era outra coisa. É lamentável, mas já aconteceu. A gente não pode reverter o que já foi, né? A gente tem que viver o agora.
Kairos de Deus é o agora. Então, de agora em diante, ficar sempre com a lamparina acesa. Vamos lá, o 11º versículo de Mateus 15, ok? Mateus 15, 11º versículo fala assim: o que contamina o homem não é, olha só, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Palavra melhor que essa para essa situação, acho que não tem. E é na sequência aqui, eu não estou procurando nenhum versículo, nenhum capítulo. É a sequência do que eu estou lendo. Você pode ver os vídeos anteriores, tem data, eu acredito, de que eu fiz. E então, olha só o que veio, né? Na sequência do que eu estou lendo, do que eu estou levando em vídeo, olha isso. Então, a gente erra. Esse dia também eu fiz um vídeo aqui a respeito do evangelho aqui. E, você não erra mais depois que você conhece a verdade? Erra sim. Você peca sim. Peca. A diferença é que você acaba sendo alertado pelo Espírito Santo, você acaba pedindo perdão. E é o que aconteceu exatamente hoje, né? Então não tem como duvidar do Espírito Santo. E essa é a diferença, né? Você vê o erro, o Espírito Santo te mostra o erro, você vem, pede perdão, e daí faz diferente, faz do jeito certo. E ele com certeza vai achar esse rapaz e vai mostrar a verdade, de repente seja uma conversão, né? Da verdade, né? Não de meia verdade, dessa verdade do sistema religioso, como já venho falado aqui. Ok? A verdade, verdadeira verdade. Ok, vamos lá. O 12º. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Vamos ler de novo, versículo 12. Então, acontecendo, ou melhor, acercando-se dele, é que está noite, eu estou sem óculos de leitura. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, e se escandalizaram? Ele fez uma pergunta, né? O 13º. Ele, porém, respondendo, disse: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ok? O 14º. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, ele está chamando os escribas, né, e fariseus de cegos guiando cegos. É exatamente o que acontece hoje no sistema religioso. São cegos guiando cegos, né? Em termos de hóstia, como já falei, o pão da vida está aqui, os ensinamentos não tem nada a ver com pão, comida, não tem nada a ver. O vinho representa o sangue dele, o sangue, ok? A água da vida, se você beber dessa água, jamais sentirá sede. Não tem a ver com beber água. Faz bem beber água, faz muito bem, por sinal. Mas a água que ele te dá e que ele me deu, você jamais sente sede. Jamais passa necessidade, no caso, de água. Você tem o tempo todo, aqui eu tenho o tempo todo a água da vida, a palavra, né? Para sermos cada vez melhor. Não para sermos bonzões, para que nós diminuamos e que ele cresça. Nós somos grão de areia e a igreja de Cristo, ele não formou nenhuma religião, ele formou a igreja. E a igreja não tem hierarquia. Somos todos iguais. Todos iguais. Não existe pastor. Você não pode ir sair de você, que você mesmo é o templo, e ir para um templo. O templo é você, né?
E aqueles que se dizem pastor, se autodenominam pastor, apóstolo, são iguais a você. Só há um pastor que é Jesus. Aprenda isso, que eu também consegui, graças a Deus, foi me mostrada a verdade pelo Espírito Santo, e isso me libertou de um jeito. Né? E ainda assim a gente erra, porque nós temos a natureza de Adão ainda, apesar de Cristo ter vindo, só que foi rejeitado. Né? Então nós temos a natureza de Adão, adâmica, né? Apesar da graça. Né? Apesar da graça. Nós precisamos sempre estarmos com a lamparina acesa para não cair não sermos adâmicos, né? A natureza de Adão ser abandonada e termos a natureza de Cristo. Isso é essencial. Então aqui ele fala no 14º, né? Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão. Né? Então o que vai acontecer com essas pessoas que estão seguindo esses cegos? Cairão. Na cova ainda. Tá bem aqui? Na cova. Cairão na cova. Ó. O 15º. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explicai-nos essa parábola. Pediram, né? Pediu para Jesus explicar, para o Messias. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Igual eu hoje. Estava sem entender nada. E o Espírito Santo me guiando para uma pessoa que precisava de ajuda. Olha que horrível isso para quem está tentando melhorar, tentando levar a palavra, postando vídeos e... Que horrível isso. Para mim é horrível isso. Eu estou mal demais. E se eu não tivesse a certeza absoluta de que Deus me perdoa, eu estaria pior. Mas Deus vai dar um jeito nisso. 17º versículo. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Aqui é muito mal interpretada essa palavra, né? Aqui ele está usando aqui, sempre uso de parábola, né? E aqui ele está usando, né? Essa palavra aqui. Não é você comer qualquer coisa. Logicamente que você precisa comer o melhor dessa terra, né? Se fosse assim, então você ia tomar veneno e não ia te fazer mal. Não. Não é isso que ele está dizendo aqui, ok? É preciso entender isso aqui, saber interpretar. Mas, olha só. O que entra, ó, tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Ele está falando do material de novo, da matéria, da comida, né? Tudo que é comida, né? É lançado fora, ok? Cadê aqui? Isso, tá, aqui, lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Não só palavrões, né? Não é só isso, não é só palavrões e tal. Mas é pior que isso, pior, acredite, pior que palavrões e xingamentos é você não discernir os ensinamentos de Cristo. Entendeu? É pior, acredite, é pior. Você não discernir o que é certo e o que é errado no reino dos céus aqui. Tipo, templocentrismo. Ir lá e comer o pão, olha só que horrível. Comer o pão no templo religioso lá de pedra e tomar o vinho e dizer que aquilo ali é o corpo de Cristo. Olha isso, que heresia. É uma heresia isso. Você está negando a Cristo. Você está falando assim, não, Cristo não fez, Cristo não foi. É a mesma coisa que você fala assim, Cristo não foi, não morreu por mim. É a mesma coisa. Eu tenho que fazer isso aqui para poder acontecer. Quando na verdade não tem nada a ver com comida e bebida. Você está negando a Cristo. Não faça mais isso. Se você está fazendo isso, procure orientação. Se não for por mim, se você não acredita no que eu estou falando, vá na palavra, procure outros
que de repente você conhece lá, tem no YouTube pessoas que são mais esclarecidas que eu nesse fato aí, nessas coisas, e vão te esclarecer. Ok? Mas tenha certeza, você está negando a Cristo, pois não tem a ver com comida e bebida, não tem nada a ver com material, é espiritual. Ele falou, a carne nada aproveita, apenas o espírito. Farei a última ceia, ele fez a última ceia, não para comer e beber com todos ali a última vez. Não, não tem a ver com comida e bebida. Tem a ver com, eu vou tentar a última vez explicar para esse povo o que significa o pão, a palavra, comer e devorar os ensinamentos e praticar, né? E o sangue, né? O vinho representa o seu sangue, já falei. E a água da vida, né? A água também, a palavra representa ensinamentos. Então, olha só, por quê? Mas o que sai da boca tal, né? Mas o que sai da boca procede do coração, né? Então, se você usa palavras tipo de heresia mesmo, dizendo que está tomando aquela hóstia ali para lembrar da memória de Cristo, olha isso, é pior do que você xingar alguém. É pior, que você está negando Cristo. Entendeu? Então essa é a gravidade de tudo isso. A gravidade não é que você ir lá e comer o pão, é de você fazer isso para lembrar que Jesus fez isso por você. Não está em você. Quer dizer que Cristo não está em você. O Espírito Santo não está em você, então. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, então está anulado a graça. É isso que eu estou falando. E não pode ser assim. Você tem que fazer uma vez, como o batismo. Tem gente que se batiza várias vezes, né? Várias. Batizar de novo porque é bom. Deus está negando, então não valeu aquele batismo. E outra coisa sobre o batismo é que você se molhar na água lá não significa nada. Você está só lavando o externo, o exterior. O que adianta é o interior. Por isso que Jesus fala, João Batista batizou com água, eu vim para batizar com o Espírito. Que é uma diferença muito grande, ok? Mas vamos lá. Isso também eu fiz em outros vídeos já, e farei em outros, se for preciso. Mas o que sai da boca e tal, né, procede do coração. O 19º agora já, penúltimo desse vídeo. Porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos falsos, traição, furtos, perdão, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha isso, né? O que é pior, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, né? O de hoje, por exemplo, meu, né? Pensei mal de uma coisa que eu poderia transformar em bem. Uma situação que eu poderia ter transformado com a ajuda do Espírito Santo, sozinho, não, jamais. E eu não olhei para o Espírito Santo, eu olhei para o mal, vi o mal naquela situação em vez de ver o bem, né? Os maus pensamentos, mortes, né? Mortes, daí você não está com Deus, aí mata, né? Às vezes mata, como eu hoje fiz, uma alma, né? Que estava precisando de ajuda. Horrível. Adultérios, que outrora cometíamos, não somente adultérios físicos em pensamentos, mas o adultério espiritual. Né? Jesus fala do adultério espiritual aqui. Ele está falando do adultério espiritual no sentido de você ir à igreja também, olha, isso aqui também faz parte. Ir lá para um templo que ele tirou as pessoas. Quem é cristão tem que estar fora desse templo. Jesus tirou para fora. Eclésia. Procura saber o que significa essa palavra eclésia. Você vai entender. Então todos que seguiram, todos que ele tirou para fora, seguiram ele.
E se você adultério espiritual aqui, é você voltar às práticas do templo. Você voltar para lá. Sacrifício. É um sacrifício. Você não tem que fazer sacrifício. Sair da tua casa e ir lá. Você tem que fechar a porta do teu quarto e orar em secreto. Ah, precisamos nos reunir. Sim, reúne-se em casa, como ele fazia, nas casas, nas ruas, nos montes. Mas a verdadeira união é você, a tua esposa e teus filhos. Onde houver 2 ou 3, orando em meu nome, ali estarei. Você está vendo a diferença? Ele não fala assim, venha, vamos comigo a um templo. Nunca falou isso. Venha, vamos, multidão, vamos comigo a um templo. Vamos fazer um templo aqui, vamos fazer acolá. Nunca. Nunca. Ah, vamos inventar uma religião, vamos fazer uma religião. Nunca. Ok? Então, quando ele fala onde houver onde houver 2 ou 3 em meu nome, então significa pai, mãe e filho. Ok? Ele resumiu. E se você tem mais pessoas que são amigos, que professam a mesma fé, reúne-se, cada um na casa de cada um, né? Se reúne. Ah, eu moro no bairro aqui, tem pessoas que professam a mesma fé que eu. E ele era tão santo, né? Pessoa santa. Filho de Deus, né? Mas como homem aqui era uma pessoa santa. Tão santo que tinha tudo na ponta da língua. Tudo o que falar já veio, né? Então, o Espírito Santo que estava nele, né? E agora ficou conosco. Ele foi para o Pai, e ele disse, deixarei meu Espírito. É preciso que nós enxergamos o Espírito. Assim como eu não fiz hoje lá, né? Naquela situação, é preciso sempre estar. Por isso que é preciso sempre estar no Kairos, no agora, sempre. Nunca estar no passado nem no futuro. No agora. Se estiver no agora, jamais vai passar uma pessoa, uma alma, precisando de ajuda dessa maneira e você não vê como eu não vi. Né? E serviu de lição. Então os adultérios são esse aqui que ele fala. Não tem a ver com... Na verdade aqui não tem a ver com mulher e homem. Mas pode ser usado também. Mas adultério espiritual é pior ainda. Ó, prostituição. Aí sim, prostituição, né? Frutos, ou melhor, furtos, né? Furtos. A pessoa vai lá e rouba uma laranja para comer, um arroz, coisa. Mas é um furto, é errado, né? Furtos, falsos testemunhos, falso testemunho. Falso testemunho é horrível, né? A pessoa vai lá e testemunha, não, fulano lá fez mal para minha filha, ou fez mal para mim, ou fez... falso testemunho. E também aqui testemunho para Deus, né? Falso testemunho. Dá um falso testemunho, como eu fiz hoje. Dei um mau testemunho. Mas Deus vai me perdoar, eu sei que vai, Ele sempre perdoa. Se você cometeu um erro, um pecado, é só pedir perdão. O fato de você saber que está errado já é meio caminho andado. Na verdade, é 90%, né? Que aí é o estupim para você pedir perdão e para ser perdoado. Então vamos lá, para acabar, para o vídeo não ficar muito longo. E blasfêmias. A blasfêmia, né? A blasfêmia é pior, né? A blasfêmia, Jesus falou, blasfêmia contra mim, fale mal de mim, fale o que quiser de mim, mas não fale contra o Espírito Santo. Quando falaram que ele estava expulsando demônios pelo demônio, pelo Beelzebul. Olha isso. Então é falso testemunho. Não terá perdão nem aqui e nem no porvir, pois é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você está levando a palavra aqui, não olhe para mim, olhe para a palavra, escute, né? Veja se está correto. Não eu estou correto, mas a palavra, se Jesus está correto, né? Veja lá e tal. Né? Ninguém precisa gostar de ninguém. Mesmo alguém que peça perdão para você que tenha feito alguma coisa errada e você não queira conviver, você não precisa. Você só libera o perdão. Então, olha só. O 20º e último desse vídeo, para não ficar muito longo, já está longo demais. Vai virar um vídeo longo isso aqui. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contaminará o homem. Aqui, logicamente, vou repetir. Logicamente, se você comer com a mão suja, vai te dar bactéria, vai te dar doença. Ele está falando aqui em comparação, né? Espiritual isso aqui. Em comparação, você comer não vai nem o mal que vai te fazer pode até te matar.
fisicamente. Mas não se compara ao que eu falei anteriormente aqui, ó, espiritualmente. Espiritualmente é pior. Olha a sapiez, né? Como Jesus era sábio. Como ele sabia o que estava falando e conhecia tudo. Pois falou exatamente aquilo que ele está falando, que a vida espiritual é bem, é mais real do que a vida física. Aqui ele está confirmando isso. Que o comer com a mão suja não faz mal para o espírito. Não vai fazer mal para o espírito. Pode fazer mal para o corpo. Sim, pode. Você pode botar a mão com veneno na boca. Você pegou em alguma coisa lá, ou em alguma coisa que tem bactéria, trazer uma bactéria, te dar um câncer. Pode. Mas é o espiritual que não vai ser atingido. Quanto às palavras e as heresias e as blasfêmias contra o Espírito Santo, isso sim vai te levar para o inferno. Ok? Que isso não aconteça mais e que nós saibamos como agir e não deixamos passar uma alma precisando de ajuda do Espírito Santo. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.